Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula iremos falar sobre números inteiros, para que possamos entender melhor de onde surgiram esses números, por que eles surgiram e onde são utilizados, também para que possamos operar melhor com eles. Ok? Então sejam bem-vindos a mais uma aula. Os números inteiros. Antes de falar de números inteiros, vamos falar um pouco sobre números com sinais. Como surgiram os números com sinais? Vamos analisar a seguinte situação. Imagine um comerciante que trabalha com sacos de 25 quilos cada um. Antigamente, quando se trabalhava com quantidades em sacos, para indicar que foi tirada uma determinada quantidade de um saco, anotava-se com carvão ou qualquer outra coisa que pudesse anotar aquele valor que foi tirado daquele saco com um sinal de menos. Por exemplo, imagine que no primeiro saco aqui, dos 25 quilos, tenham sido tirados 20. Então, anotava-se o número 20 com um sinal de menos. Então, essa indicação aqui diz que neste saco aqui tem 20 quilos a menos. Digamos que os 5 quilos que sobraram dos 25 quilos tenham sido colocados no outro saco. Então quer dizer que aqui, além de ter os 25 quilos, vai ter também mais 5 quilos. E aí a indicação é o 5 com o sinal de mais. Representando essa situação usando números com sinal. Então menos 20, a gente lê assim, menos 20 mesmo. Sempre que o sinal é negativo, a gente tem que ler o sinal. Quando o número não tem sinal é porque ele é positivo. Então, se não lermos o sinal, estamos dizendo que aquele número ali é positivo. Então, a partir de agora, se tiver o sinal, a primeira coisa que a gente lê é este sinal da seguinte forma, menos. Tá? Então, menos 20 significa que ali falta 20 quilos. Tá bom? Mais 5, quando o sinal é mais, além da gente não precisar lê-lo, a gente também não precisa escrevê-lo. Então, tanto faz eu escrever mais 5 como apenas 5. Tá? Ambas as formas estarão corretas. Então, lemos mais 5 ou 5 simplesmente para expressar um excesso de 5 quilos. Então, aqui menos 20 significa que está faltando 20 quilos. E aqui mais 5 quer dizer que tem 5 quilos a mais. Onde nós usamos números com sinais? Hoje, existem várias situações onde nós podemos usar números com sinais. Primeira delas, o termômetro. Tá? Então, para indicar que uma temperatura é muito fria, no termômetro as temperaturas são marcadas abaixo do zero. E para indicar que uma temperatura é positiva, no termômetro ele vem acima do zero. A temperatura mais alta registrada há um tempo atrás tinha sido no deserto do Saara, onde a temperatura chegou a 50 graus Celsius. A temperatura mais baixa já registrada, até pouco tempo atrás, havia sido de menos 89 graus, que foi na Antártica. Hoje, as temperaturas estão variando muito, então pode ser que já tenha registro de temperaturas mais baixas do que essa, e pode ser que tenha temperaturas com registros maiores do que 50 graus. No espaço, as temperaturas podem variar entre mais 120 graus ou 120 graus positivos e menos 120 graus negativos. As roupas dos astronautas, por exemplo, para que eles possam flutuar lá no espaço, são feitas de um material especial que permitem com que eles resistam tanto à temperatura quente quanto à temperatura fria. Outra situação onde usamos números com sinais são nos saldos bancários. Então, nós podemos ter saldo negativo, que é quando, em outras palavras, você está devendo ao banco, e saldo positivo, que é quando você tem dinheiro na sua conta. Então, no saldo bancário, as entradas são registradas com um Czinho do lado, quer dizer que ali está entrando dinheiro na sua conta, e as saídas são registradas com um D do lado, quer dizer que ali está saindo dinheiro da sua conta. O C é de credor ou crédito e o D de devedor ou débito. E aqui o saldo dessa conta você pode ver que é de menos R$ 70.
Outra situação onde usamos números negativos é quando se trata de altitudes ou profundidade. A referência no caso é o nível do mar, então a partir dali todas as altitudes são marcadas com valor positivo e as profundidades com valor negativo. Aqui nós temos um exemplo, o nível do mar é esse, 0, então aqui qualquer profundidade aqui é marcada com valor negativo. Aqui também é uma depressão, embora não tenha água, qualquer profundidade ou qualquer medida aqui é marcada com valor negativo. E acima do nível do mar são os valores positivos. No nosso planeta, o pico mais alto que nós temos é o Everest, chega a quase 9.000 metros de altura. E aqui nós temos uma relação também com a temperatura. Quanto mais alto, mais baixa a temperatura. E quanto mais baixo, menor a temperatura. Vai ficando cada vez mais quente. Por isso que no litoral é quase sempre muito quente, porque é ao nível do mar. O lugar mais profundo do planeta é um lugar chamado Fossa das Marianas, que é como se fosse um buraco no mar. É uma parte mais funda que chega a 11.000 metros ou 11 quilômetros. Vamos analisar algumas situações problema. Primeira delas, durante uma repentina onda de frio, a temperatura baixou 3 graus no primeiro dia, no segundo baixou mais 5 graus, no terceiro dia baixou mais 5 graus e no quarto dia ela subiu 9 graus. Vamos representar essa situação usando números com sinal. Vamos usar o sinal de menos para representar as temperaturas que baixaram e o sinal de mais para representar as temperaturas que subiram. Então no primeiro dia baixou 3 graus, então menos 3. No segundo dia, baixou 5, menos 5. No terceiro dia, baixou 5 novamente, então menos 5. No quarto dia, subiu 9, então mais 9. Então, de quanto foi a variação de temperatura? Então, ela baixou, se você olhar aqui, 13 graus e subiu 9. Então, a variação real foi de 4 graus negativos. Ela baixou mais do que subiu. Segunda situação. Um trem parte de uma estação com 200 passageiros. Anotamos os passageiros que sobem com sinal de mais, positivo, do mesmo jeito da forma anterior, e os que descem com sinal de menos, negativo, de acordo com essa tabela. Então, partida na primeira estação partiu com 200 passageiros, então mais 200. Na segunda estação, subiram 45, desceram 85. Na terceira, subiram 36, desceram 75. Na quarta, subiram 24, desceram 55. E na quinta estação, quantos chegaram aqui ou quantos desceram aqui? Se você observar aqui, 36 com 24 dá 60, com 45 dá 105, com 200, 305. E os que desceram, 85 com 75 dá 160, com 55, 215. Então, esses foram os passageiros que embarcaram no trem e esses os que desceram. Fazendo a diferença, 305 os que embarcaram, 215 os que desceram. Então, na última estação, chegaram 90 passageiros. 305 menos 215. Então, situações como essas proporcionaram a criação e a utilização dos números negativos e, consequentemente, os números inteiros. Os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 10, mais 25, mais 100 e assim por diante, ou simplesmente 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, são conhecidos como números inteiros positivos. E a gente já sabe que não precisa colocar o sinal de mais quando eles são positivos. Já os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante são os números inteiros negativos. Eles sim, nós precisamos colocar o sinal de menos e também falar o sinal de menos. Então, juntando esses dois conjuntos aqui com o zero, formamos o conjunto dos números inteiros, que foi representado pela letra Z pelo matemático Ernest Zermelo, que não sabemos se ele usou essa letra por causa do seu sobrenome Zermelo ou, como ele era alemão, por causa da palavra número, que em alemão começa com Z. Outra forma de representar os números inteiros é através da reta numérica, que é essa aqui. Essa representação é chamada de representação geométrica. No meio
fica o zero, que nós chamamos de origem. Para a esquerda ficam os valores negativos, para a direita os valores positivos. Esse símbolo aqui é um símbolo matemático para dizer que são infinitos para cá. A mesma coisa aqui, que são infinitos para cá. A gente lê menos infinito, mais infinito. É apenas um símbolo, não é um número, tá ok? É só para dizer que aqui vão ter infinitos números e aqui também vão ter infinitos números. Então, a partir dessas duas notações, nós podemos destacar algumas coisas. Primeiro, podemos comparar os números. Então, o zero, como eu disse, é a origem. Quanto mais o número se distancia do zero para a direita, ou seja, para o lado positivo, mais o número aumenta. E quanto mais o número se distancia do zero para o número negativo, mais ele diminui. Então, nós podemos concluir o seguinte, que qualquer número negativo é menor do que o zero e qualquer número positivo é maior do que o zero. Além disso, como o 2 está à direita do 1, então ele é maior do que 1. Da mesma forma funciona aqui nos negativos. Como o menos 1 está à direita do menos 2, então ele é maior do que menos 2. Nos negativos, aqueles que a gente pensa ser os maiores, na verdade, eles são os menores. Então, se eu colocar aqui, lá no canto, menos 1000, ele vai ser menor do que menos 1. Uma forma mais simples da gente entender isso é analisando a questão da temperatura. Não é isso? Uma temperatura de menos 100 graus é menor do que uma temperatura de menos 1 grau. Tá bom? Outra coisa que podemos destacar aqui é a questão do sucessor e antecessor. Sucessor vem de sucessivo, depois, tá bom? Então, o sucessor de um número é o que vem imediatamente após ou depois dele. Então, o sucessor de 2 é 3, de 3 é 4, de 4 é 5 e assim por diante. De uma forma mais simples de entender, é como se fôssemos somando 1. O antecessor é o que vem imediatamente antes, é como se fôssemos subtraindo 1. Então, o antecessor de menos 1, o que vem antes de menos 1, menos 2, o que vem antes de menos 2, menos 3, de menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, qual seria o antecessor do zero? Menos 1. Qual seria o sucessor do zero? 1. Qual seria o antecessor de menos 2? Menos 3. Qual seria o sucessor de menos 2? Menos 1. Qual seria o antecessor de 4? 3. Qual seria o sucessor de 4? 5. Ok? Lembrando que no caso dos números negativos, o antecessor seria aquele que a gente imaginaria como o sucessor. Certo? Além disso, nós podemos destacar aqui os números simétricos. Quando é que dois números são simétricos? Que a gente também diz opostos. Quando a distância deles até a origem é a mesma. Por exemplo, 2. De 2 até a origem eu tenho uma medida mais uma medida, ou seja, duas medidas desta. Então, a distância de 2 até a origem é 2. E a distância de menos 2 até a origem, uma medida mais uma medida, ou seja, a distância de menos 2 até a origem também é 2. A distância, no caso, é sempre um número natural, sempre positivo. Tá bom? Então, como a distância de menos 2 e de 2 até a origem é a mesma, então nós dizemos que menos 2 e 2 são números opostos, ou então simétricos. Em outras palavras, são os números que mudam apenas o sinal. Então, por exemplo, de 1, menos 1, de menos 1, 1. Mesma coisa. Então, 1 e menos 1, 2 e menos 2, 3 e menos 3, 4 e menos 4 e assim por diante. São números opostos ou simétricos. Certo? Outra coisa que podemos destacar com relação a números inteiros é o módulo ou o valor absoluto. Para entendermos melhor o que é módulo ou valor absoluto, vamos analisar a seguinte situação. Considere um menino e uma menina cuja distância entre eles na reta numérica é medida em passos. Vamos verificar a distância de cada um deles para a origem. Da menina, observe que é uma parte, 2, 3, 4, como se fossem 4 passos. Então, 1, 2, 3, 4 passos. E do menino, 1, 2, 3 passos. Então, nós dizemos que essa distância da menina até a origem e do menino até a origem é, na verdade, o módulo dos números onde eles estão. Por exemplo, o módulo de 4 é a distância de 4 à origem. E o módulo de menos 3 é a distância de menos 3 à origem. O que significa dizer que o módulo de um número vai ser sempre positivo. Então, o módulo de 4 é 4, módulo de menos 3 é 3. Então, nós damos o nome de módulo ou valor absoluto de um número qualquer, x,
a distância desse número à origem. E a gente indica por barrinhas x, quer dizer, módulo de x. Então, sempre que vocês virem essa notação, módulo de x. Há uma notação parecida com essa, ou idêntica a essa, que é usada para determinantes, mas aí quando vocês forem estudar, vocês vão saber a diferença entre elas. Então, nós podemos concluir, como já vimos, que módulo de 5 é 5, módulo de menos 1 é 1. Observe que o módulo de um número inteiro qualquer é sempre um número natural, ou seja, sempre positivo, ou igual a zero. Os módulos de dois números inteiros opostos, lembram? Opostos são os cujas distâncias até o zero são iguais. Então, módulo de 4 é igual a 4, módulo de menos 4 é igual a 4. 4 e menos 4 são opostos, portanto, os módulos são iguais. E o módulo de zero é o próprio zero. Ok? Então, essa foi a ideia de números inteiros. Então, é isso, gente. Esta foi a nossa aula sobre números inteiros, uma pequena introdução para que a gente possa entender melhor como eles são aplicados. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.